Olá, tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo bem. Comigo tá tudo jóia. Vamos lá para mais uma aula de Java. Hoje nós vamos falar a respeito do método construtor e de relacionamentos entre as classes. E aí, o que é o método construtor? O método construtor, ele é um método para construir, né? E aí a gente vai falar a respeito do que é esse construir. E o que são os relacionamentos entre as classes? Porque se as classes representam objetos do mundo real, esses objetos no mundo real eles se relacionam de formas diferentes. Quando nós vamos representar isso no mundo computacional, esses relacionamentos também são representados. E como existem relacionamentos diferentes, nós vamos trazer esses relacionamentos diferentes para cá. E aí, como eles são diferentes, nós precisamos programá-los. E aí, se eles são diferentes, eles são programados também de formas diferentes. Então, nós precisamos reconhecer esses relacionamentos para que a gente possa programá-los adequadamente, tá certo? Então, eu vou compartilhar minha tela, que eu preparei um material aqui para vocês. E aí, vamos lá. Aqui. Isso. Então, nós vamos falar aqui, ó, método construtor e os relacionamentos entre as classes. E aí, quando a gente fala de método construtor, o que a gente precisa entender? Vou pegar aqui canetinha. Então, vamos lá. Vou criar um objeto da classe cliente. O que a gente costuma fazer? A gente pega aqui, né, ó, cliente, certo? Aí eu vou criar C é igual a new, opa, cliente. Nossa, deu uma escorregada agora a mão, hein? E aí a gente abre, fecha parênteses, dá um ponto e vírgula. A partir desta linha, o meu C se torna um objeto da classe cliente. Mas o que é que aconteceu aqui de verdade? Esse cliente aqui, esse de fato é a minha classe. Então, quando eu fiz essa chamada aqui, esse primeiro cliente é a minha classe. Esse C, ele se tornou, a partir desta linha, o meu objeto da classe cliente. E quando eu chamei aqui, ó, new, eu pedi para ele criar baseado em um método. Por que eu sei que é um método? Porque eu tenho esse abre e fecha parênteses. Quando eu usei esse abre e fecha parênteses, eu sei que isso é um método, mas é um método com o mesmo nome da classe. Olha só, o cliente tem o mesmo nome da classe, a letra C maiúscula. Esse daqui é o método construtor. É ele quem constrói o meu objeto a partir da referência da minha classe. Certo? Então, nesse momento, eu estou construindo o objeto a partir da referência da minha classe. Então, qual é a característica do método construtor? É ter o mesmo nome da minha classe. E aí, vamos olhar um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor. Aqui eu tenho uma classe conta, como uma conta corrente de um banco, certo? E aí, dá uma olhada, olha a minha classe conta. Ela tem a letra C maiúscula. E olha o meu método construtor aqui embaixo. Ele também tem a letra C maiúsculo, certo? Então, o meu método construtor, ele é criado dentro das minhas classes com o mesmo nome da classe. E também a letra inicial em maiúsculo. Se você observar, esse método não tem retorno, então ele não tem a preocupação de ter void ou um tipo de dados para ter retorno, e ele tem alguma programação aqui dentro dele, ó. Nesse caso, esse método, ele tem um sysout apenas. Esse método não tem parâmetros, mas pode acontecer de ter um construtor aqui que tem algum parâmetro. Tá certo? Então, pode ter algum. Aí você fala, professora, mas eu não fiz ainda nenhum construtor. E eu tenho sempre escrito new e o nome da minha classe lá, o nome do método construtor. Quando nós não construímos os nossos métodos construtores, é entendido que existe um método construtor padrão dentro das nossas classes e ele é utilizado para criar os nossos objetos. Mas vão existir situações em que nós precisamos criar restrições para criar os objetos. Nós precisamos informar parâmetros obrigatoriamente para criar os objetos. Nós precisamos
aqui, ó, dentro do método construtor, criar algumas restrições de verificações, e tudo isso é feito aonde? Na hora de criar o objeto, dentro do método construtor. Então, nós precisamos saber que esse método, ele existe e nós precisamos saber implementá-lo. Só que um detalhe é muito importante, esse método precisa ter o mesmo nome da sua classe. Ele não pode ter, por exemplo, a letra C minúscula, porque senão ele não identificaria. Eu não posso criar ali public void conta, porque aí ele não identificaria como método construtor, tá certo? E geralmente o método construtor, depois dos atributos, ele é o primeiro método que aparece. Por quê? Porque ele é muito mais importante que os outros métodos, ele é aquele método que constrói os objetos, tá certo? Então, a partir de agora, os nossos métodos construtores vão começar a aparecer nas nossas classes, tá certo? E aí a gente começa a falar dos nossos relacionamentos entre as classes. E aí é muito importante, as nossas classes, elas não vão funcionar sem se relacionar. Toda classe vai ter um relacionamento. Nenhuma classe nasceu para ficar sozinha lá no canto dela. Toda classe vai conversar com alguma outra classe, vai trocar informações ou vai passar informações para outra classe. Então é importante que nós possamos reconhecer um desses relacionamentos. Um desses relacionamentos vai acontecer entre as nossas classes. E aí, qual é a diferença? A implementação. Como é que a gente vai codificar os relacionamentos? Por isso que a gente tem que saber reconhecê-los. Alguns deles são muito semelhantes, a diferença é muito sutil, mas outros são muito diferentes. Então, a gente tem que conhecer cada um deles. Mas para reconhecer os relacionamentos, tem um detalhe que a gente precisa saber: a multiplicidade. E o que é multiplicidade? Lá em banco de dados, tem uma coisa que você vai falar que é igual, mas não é igual, é parecido, que é a cardinalidade. A cardinalidade lá em banco de dados, você fala que é a quantidade de relacionamentos das instâncias entre as entidades. Lá em banco de dados, você fala que é um para muitos, muitos para muitos, um para um, certo? Aqui em programação é parecido, mas não é a mesma coisa, porque aqui a variação é muito maior, certo? Aqui eu tenho um para asterisco, mas eu posso ter a variação de exatamente 4, exatamente 2, de 1 até 3. Eu posso fixar números exatos que eu posso ter. De repente, eu posso colocar que uma empresa tem dentro de um departamento 10 funcionários. Então, ela pode ter de 1 a 10 funcionários. Ela não pode ter ela não pode ter mais que 10 funcionários. Então, é um pouco diferente de banco de dados, tá? Então, não façam essa confusão. Olha esse exemplo aqui, é um exemplo bem bobinho, mas é importante para vocês entenderem esse número que nós vamos fixar. Um carro pode ter quantas rodas? 4, exatamente 4. Então, tá fixado esse número aqui, tá certo? E essa informação me dá uma informação para mim, programadora, muito importante. Quando eu olho que o carro e o número 4 está do lado de cá na classe roda, eu já sei que dentro da classe carro, como ali tem o número 4, eu já sei que não vai ter um objeto da classe roda. Como são 4, eu posso criar um vetor de quê? De roda. Com quantas posições esse vetor? 4 posições. Então, essa multiplicidade já dá uma informação para mim se eu vou criar um objeto, se eu vou criar um vetor. E quando eu olho o asterisco, ó, uma empresa pode ter quantos trabalhadores? Muitos, é indefinido. O asterisco é um valor indefinido, eu não consigo limitar isso. E aí dá para criar um vetor quando eu olho um valor indefinido? Não dá para criar um vetor. Quando a gente olha um valor indefinido, aí a gente tem algumas outras estruturas de dados que a gente pode utilizar, que a gente vai ver mais para frente no decorrer do curso. E aí aqui nesse caso dá para a gente usar as listas, né? Os array lists. E aí qual é a diferença, por exemplo, de uma forma bem mais simples, da lista para um vetor? Quando você cria um vetor tem o início e o fim. Quando eu crio uma lista, a lista tem início, ela não tem fim, ela vai acrescentando elementos conforme você precisa, que é a situação ali da empresa com muitos trabalhadores. Conforme ela for tendo trabalhadores, ela vai acrescentando.
ela não tem um fim estático, certo? Diferente do vetor. Quando eu crio um vetor, o vetor ele tem um limite. Ele não vai acrescentar mais elementos além daquilo. Se eu crio um vetor com 10 posições, ele vai ter 10 posições do início ao fim do meu programa. A minha lista não. Eu crio a lista. E aí eu posso adicionar um elemento, adicionar mais um elemento, adicionar mais um elemento, adicionar mais um elemento, adicionar mais um elemento. E aí ela vai crescendo enquanto eu estou usando o meu programa. Tá? Então, quando eu olho para o asterisco num diagrama, eu já sei que eu vou usar uma lista. Eu já percebo que não dá para ser vetor. Tá? Então, e aí, por que é importante para mim, programadora, olhar e entender um diagrama? Porque é assim que eu vou trabalhar. Geralmente, o analista vai projetar o sistema e vai fazer esse diagrama e vai trazer para mim desenvolver. E eu tenho que saber interpretar isso. Então, é importante vocês reconhecerem esses elementos da multiplicidade, certo? E aí, então, nós chegamos nos relacionamentos. E aí, aqui a gente tem a associação, um relacionamento mais simples que a gente tem entre as classes, certo? E em todos os relacionamentos, eu tentei trazer para vocês os conceitos dos principais autores que falam, né? Do Roger Pressman, do Deitel. Então, eu tentei trazer para vocês as principais definições dos relacionamentos, mas também tentei trazer um exemplo de implementação prática de como é esse relacionamento. Quando você olhar para um diagrama que tem uma associação no código, como isso fica? Porque esse é o importante, que você bate o olho no diagrama, você viu uma associação, como é que você programa isso? Eu acho que esse é o importante que vocês saibam reconhecer, tá? Então tem a definição, né, baseada no que os autores falam, de como são esses relacionamentos, mas tem um código de uma implementação prática, certo? Então, a associação, qual é a definição, né? Que define uma responsabilidade, opa, deu uma riscada ali, uma responsabilidade entre as classes. Então, existem métodos, existem informações que tratam essa responsabilidade. E é importante saber o quê? Quem está apontando para quem. Isso é importante na implementação, é saber que classe está apontando para quem nessa responsabilidade. Então, vamos olhar como é que isso fica? Vamos voltar lá no exemplo da conta, da conta de banco, certo? Então, eu tenho uma conta e essa conta é de um cliente de um banco. Então, tem uma relação entre a classe conta e entre a classe cliente. Porque se a conta é de um cliente e um cliente em um banco só faz sentido ser cliente se ele tiver uma conta no banco, tem uma relação entre essas classes. Então, vamos olhar primeiro para o diagrama. Ó, quando eu olho no diagrama, a associação ela é uma linha contínua. Ela não é pontilhada, ela não tem setinha. Às vezes até aparece uma setinha na associação, mas muitos autores não utilizam. Eles usam a linha contínua, tá certo? E a multiplicidade nem sempre aparece dos dois lados. Às vezes aparece de um lado só, tá? E aí quando ela aparece de um lado só, fica fácil a gente entender o que está acontecendo. Olha só esse diagrama. Quando eu olho aqui, ó, a conta está associada ao cliente e tem o número 1 do lado do cliente. Ah, eu já matei a charada. Olha, uma conta pode ter quantos clientes dentro dela? Exatamente um. Então, a conta, dentro dela, ela tem um cliente. Como fica isso no código? Na classe conta, eu tenho um objeto da classe cliente. Então, quando eu olho uma associação e eu olho a multiplicidade, tá lá o número 1, eu sei que na classe conta eu tenho um objeto da classe cliente criado. Ah, mas na classe conta, professora, tem lá na multiplicidade 5 clientes. Então, eu já sei que é um vetor. E de que tamanho é esse vetor? 5 posições. Então, é essa informação que você precisa observar quando você olha a multiplicidade, tá certo? Então, é por isso que a gente precisa reconhecer a multiplicidade para a gente saber o que a gente vai criar na hora de codificar. Como a conta tem um cliente, eu sei que a conta vai ter dentro dos atributos dela um objeto da classe cliente. Mas se você olhar na lista de atributos da classe conta, tem lá a lista de atributos, mas não tem um objeto da classe cliente, ó. Tem um número,
tem uma agência e tem um saldo. Por que que aqui não foi criado, então, um atributo cliente, se ele é um atributo? É que a informação desse atributo cliente aqui está dada pelo relacionamento. Sabe aquela expressão repetitiva que a gente fala? Vou subir para cima, vou descer para baixo, que a gente fala que isso é uma redundância? É a mesma coisa aqui. Se eu coloco esse relacionamento e digo que tem um cliente aqui e escrevo aqui que vai ter o atributo cliente, eu estou repetindo a informação. É a mesma coisa que falar que vou subir para cima, né? É uma informação repetitiva. Então, por isso aqui no diagrama não apareceu esse atributo. Eu vejo que ele existe porque tem o relacionamento da associação, certo? Então, apareceu a associação, eu sei que tem aquele atributo. Eu olho a multiplicidade para saber como é que eu vou criar. Se é um vetor, se é uma lista. Por enquanto, a gente vai sempre tentar trabalhar com um atributo, tá certo? Vamos para o próximo relacionamento. E aí eu vou trocar a câmera de lado. E aí nós vamos falar da generalização ou especialização. A popular herança. Herança é um dos conceitos, um dos pilares da orientação objeto. E aí quando a gente fala de herança, a gente está de fato trazendo esse conceito da vida real, do mundo real. E o que é herança? É quando a gente tem aí, vamos pensar aqui no mundo real, quando a gente tem o pai e a gente tem o filho. O filho, ele herda tudo do pai, certo? Então, o que a gente vai fazer quando a gente implementa o conceito de herança aqui na programação? Nós vamos ter uma classe pai, uma superclasse, né, conhecida aqui na programação, a gente chama ela de superclasse. Tá aqui, ó. A superclasse, né, ou classe pai ou classe mãe. E aí a gente vai ter a subclasse ou classe filha, né? Então a gente tem a superclasse. A classe filha vai herdar tudo que a superclasse, a classe mãe, a classe pai vai ter. Como que eu descubro esse relacionamento? Quando a gente olhar e a gente enxergar assim, ó, a classe B é do tipo da classe A. Por exemplo, o professor é um tipo de pessoa, o aluno é um tipo de pessoa. Aí você fala, o que eu ganho com isso? Uma pessoa tem nome, tem CPF, tem RG. Então eu não preciso repetir nome, CPF, RG no professor e no aluno. Eu coloco na pessoa. E aí o aluno e o professor recebem por herança. Vamos ver como é que fica isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, eu usei de novo o exemplo da conta corrente. Eu tenho aqui, ó, a conta corrente e a conta poupança. São dois tipos de conta bancária. Essas duas contas, elas não têm saldo? Elas têm saldo. Elas não têm o número da conta? Elas não têm agência? Essas duas classes, elas têm, então, saldo, agência e o número. Elas têm essas informações. Se eu fizesse aqui na conta corrente e na poupança, eu ia ter que programar getters e setters, todas essas informações repetidas. Então, o que eu posso fazer? Elas não são um tipo de conta? Conta corrente não é um tipo de conta bancária? E a conta poupança não é um tipo de conta bancária? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar a conta com esses atributos que são generalizados, que são comuns às duas classes, e elas vão receber por herança. O que acontece na classe conta, na corrente, né, e na poupança? Elas têm o atributo número? Diretamente não, mas por herança elas têm. Elas têm o atributo saldo? Diretamente não, mas por herança elas têm. Então, eu acabo tendo na classe corrente 5 atributos. Aí você fala, como 5 atributos, professora? Ué, a corrente tem aqui 2 atributos dela, mais 3 atributos que ela recebe por herança. E a poupança? Também. Ela tem os 2 atributos que são dela, mais os 3 que ela recebe por herança. E ela recebe as classes que recebem por herança recebem o quê? Tudo. Elas recebem atributos e métodos. Tudo que a super, né? Essa daqui é a super classe. Tem
as subclasses recebem. E aí, como que a gente faz isso na programação? Ó, criei a classe conta, que é a superclasse que tá aqui, ó. Crio ela normalmente. E aí, as subclasses, né? As classes filhas, eu preciso dizer que elas herdam. No diagrama, o sinal é com essa setinha, ó. E sempre eu vou desenhar a superclasse em cima e a subclasse embaixo. Eu sempre vou desenhar nessa estrutura hierárquica. Vocês nunca vão ver num diagrama a superclasse do lado e a subclasse do lado e a setinha de lado. Vocês sempre vão ver embaixo, tá? E aí aqui, ó, como que fica, ó? Eu criei a classe conta corrente. Na linha de criar a classe, eu uso essa expressão extends e o nome da classe que ela estende. Então, de quem ela está estendendo? Ela está estendendo, ela está herdando informação. Então, quando eu uso essa expressão aqui, ó, extends conta, o que eu estou falando para ela? Eu estou dizendo que a classe corrente, além dos atributos que ela tem acesso a esses atributos e os métodos que tiverem aqui por herança. E a classe poupança? A mesma coisa, ó. Extends conta. Então, além dos atributos e métodos que ela tem aqui, ela tem acesso a esses atributos e métodos que tiverem aqui por herança, certo? Isso faz com que o quê? Eu não fique repetindo o código. Então, por exemplo, tudo que tiver programado que for genérico, que for comum às duas classes, eu posso fazer aqui na classe conta. Por quê? Porque tudo que acontece na conta corrente e na conta poupança, eu faço na classe conta. E as duas recebem por herança. Agora, aquilo que é específico só da classe conta corrente, eu faço só na conta corrente. Aquilo que é específico da classe poupança, eu faço só na classe poupança, certo? E aí a gente vem para outros relacionamentos. Aí nós temos a agregação. A agregação, ela é um tipo de relacionamento da associação. Ela é muito semelhante à associação. Existem até alguns autores, eu coloquei aqui embaixo, né? Ó, alguns autores, existe uma discussão bastante grande que não tem muita diferença entre associação e agregação, né? Se vocês fizerem uma pesquisa na internet a respeito de autores, né, mais sérios, em fóruns, vocês vão observar que tem uma ampla discussão na internet sobre associação e agregação. Mas é um relacionamento que existe na literatura e vocês precisam conhecer. É um relacionamento que a gente fala que ele é todo parte, né? Então tá aqui, ó. É um relacionamento todo parte. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem uma classe que é todo e uma classe que é uma parte desse todo. E ele diz que se nós destruirmos na memória do computador o objeto que é o todo, a parte pode continuar existindo. Por isso que ele é muito semelhante à associação. Vamos ver um exemplo? Olha só. Nós temos aqui a classe equipe, com a sua lista de atributos e os seus métodos, e a classe jogador. O jogador, ele é parte da equipe, mas se eu destruir o objeto equipe da memória do meu computador, eu não preciso destruir o objeto do jogador. Ele continua existindo. Eu posso continuar trabalhando com objetos da classe jogador. Eles não estão intrinsecamente relacionados. Eles fazem sentido no meu sistema funcionando separados. Então, eles são muito semelhantes, essa é a característica, né? Eles são muito semelhantes à associação. Por isso, essa discussão de que é um relacionamento muito parecido, né? E aí, como aqui não tem a multiplicidade, olha só, eu pude colocar até que pode ser um vetor. Por isso que eu não coloquei aqui quantas posições do vetor, tá? Só para representar para vocês. Esse relacionamento é sempre esse losango aberto aqui, ó. Apareceu o losango aberto, eu sei que na classe equipe eu vou ter jogadores, tá? E aí aqui sempre vai aparecer, né, na multiplicidade, sempre vai ter essa informação. É que nesse diagrama é um exemplo, mas vai aparecer, por exemplo, essa equipe tem 6 jogadores. Então, na hora de criar o meu vetor aqui, eu vou criar um vetor com 6 posições, certo? Quando a gente usa agregação,
E aí é o ponto que a gente vai conseguir diferenciar da associação. Quando a gente tiver uma composição ou uma decomposição no sistema, quando nós encontrarmos as frases de que A é formado de B ou B é formado de A, e aí você troca o A e o B pelo nome das suas classes. Quando nós existirmos, quando existir essa frase, né, de que o B não existe sem o A, então a gente começa a encontrar essas características para tentar diferenciar da associação. Tá certo? A agregação acontece nos nossos sistemas? Acontece, mas numa frequência muito menor do que a associação. A associação acontece muito mais, tá certo? A composição. Aí a composição é um relacionamento muito mais forte. Ela acontece até com mais frequência nos nossos sistemas do que a agregação. Também é um relacionamento todo-parte, mas esse é um relacionamento todo parte muito mais forte do que a agregação. Onde, quando eu tenho uma classe todo e uma classe parte, a parte não faz o menor sentido no sistema se eu não tiver a classe todo. Imagina você, vai fazer sentido no meu sistema eu ter um objeto da classe nota fiscal e ter um objeto da classe item da nota fiscal? Aí eu destruo o objeto da classe nota fiscal. Faz sentido eu manter o objeto item da nota? Não faz sentido manter o objeto. Item de que nota se eu não tenho mais a nota? Então, é esse tipo de relação. Não faz sentido manter a parte de um todo que não existe mais. Vamos dar uma olhada? E aqui é bem esse exemplo que eu trouxe para vocês, ó. É um pedido e o item desse pedido. E aí a gente sempre vai dar uma olhada nisso, ó. É o losango fechado, certo? Então significa que na classe pedido eu tenho itens, e aqui, como é um pedido, muito provavelmente essa multiplicidade seria um asterisco, porque o pedido pode ter itens indefinidos, certo? Só que como é uma composição, olha o que aparece aqui, ó. Na hora de criar o pedido, quem é esse cara? Esse cara é o método construtor. Construtor. Quando eu tenho a composição, a relação dessas classes é tão forte que na hora de criar o meu todo, eu vou passar as minhas partes. Então aqui eu vou criar os meus pedidos, né? Eu vou criar na hora de criar o pedido, eu vou passar os itens, certo? Então quando eu tenho a composição, existe uma relação no método construtor na hora de informar os pedidos, certo? Então, é essa informação que a gente precisa observar. Então, ó, teve associação, eu crio um objeto lá dentro. E aí eu preciso saber se é um objeto, se é um vetor. Apareceu agregação, é bem semelhante à associação. Apareceu a composição, na hora de criar, vai ter uma relação com o meu construtor. Tá certo? E aí, uma observação importante, né? Que aí é segundo Bezerra, um grande autor aí da área de engenharia de software, né? Na classe objeto todo, as partes, as partes que a gente trabalha para remover, né? Os métodos e as operações para adicionar e remover as partes geralmente estão no todo. Então, geralmente, os métodos de manipulação das partes, eles não ficam nas classes de parte, ficam nas classes de todo. A gente vai vendo essas informações mais para frente. Fiquem tranquilos, ok? O último relacionamento, dependência. É quando um objeto ele depende do outro para executar uma ação, né? E aí ele só depende para executar aquela ação. É a única relação que ele tem com o outro. Ele não precisa dos dados, ele só depende para executar aquela pequena ação. E aí como fica isso? Ó, quando a gente tem essa relação de dependência, a gente tem essa linha tracejada. Então, a linha pontilhada. E aí, o que significa isso? Olha só, a gente tem aqui a mercadoria, depende do fornecedor. Então, ó, o elemento que depende e o elemento de quem ela depende. A mercadoria depende do fornecedor. Então, significa que lá na classe mercadoria vai ter um método que depende do fornecedor. E vai ser só aquele método.
não vai ter o objeto fornecedor criado dentro da classe mercadoria. A mercadoria não vai ter relação com o fornecedor em outro método, vai ser só num método, tá certo? Pode acontecer até em ter mais métodos, mas vai ser só para executar dentro de um método uma ação. E aí isso vai acontecer dentro do método, o que significa, muito provavelmente, vai acontecer dentro de um parâmetro, certo? Por que dentro de um parâmetro? Porque não tem fornecedor dentro da classe. Aquele objeto não existe ali. Ele só vai ser usado, ela só depende dele para executar alguma coisa. Por isso ele vem por parâmetro, tá certo? Então ele vem por parâmetro aqui dentro, ó. Aqui eu tenho um objeto da classe fornecedor. O que significa dizer isso? Significa que não tem esse objeto criado ali dentro, por isso ele vem por parâmetro. Ela vai usar os dados desse objeto, vai encerrar ali e ela não precisa mais dele. Isso é a dependência, tá certo? Por que é importante vocês reconhecerem esses relacionamentos? Percebe que cada tipo de relacionamento tem uma implementação diferente? Então, quando a gente olha para um diagrama e a gente reconhece os relacionamentos, a gente vai saber como é que a gente vai codificar. Você fala, nossa, professora, são muitos relacionamentos. Aos poucos, a gente vai reconhecendo cada um deles e memorizando como isso vai funcionando. Então, fiquem tranquilos que os nossos exercícios, daqui para frente, eles vão retomando cada um desses relacionamentos. Então, você não precisa desesperadamente decorar todos eles, decorar a implementação de cada um deles. Você precisa agora só saber que existem relacionamentos diferentes. E aí a gente vai a cada exercício, a cada exemplo, falar, olha, tá vendo esse relacionamento? Esse relacionamento, lembra que nós falamos que ele é implementado desse jeito? Então é por isso que essa implementação acontece assim. Então a gente vai relembrando vocês de cada um dos relacionamentos. Então vocês não precisam ficar preocupados em decorar os relacionamentos, em decorar a implementação de cada um deles, tá bom? Fiquem tranquilos. É só para que vocês tenham uma visão geral de todos os relacionamentos, tá joia? E agora eu vou mostrar para vocês, né? Aqui o diagrama, faltou isso. Eu vou mostrar esse sisteminha aqui, ó. Tá vendo? Que é o que a gente veio mostrando nos exemplos, que é o da conta, né? Aqui o diagrama ele já está mais completo, né? Então é o da conta, que tem o cliente, que tem a conta corrente e a poupança. Esses três métodos aqui a gente vai falar deles mais para frente, tá joia? Então, ó, a conta corrente tem um cliente e a conta, na verdade, tem um cliente e a conta corrente e a poupança herdam da classe conta. Então eu vou lá no Eclipse e o meu Eclipse já está aqui aberto, ó. Eu vou jogar a câmera aqui no cantinho. Ó, a minha classe cliente já está criada, certo? Então, ó, nome CPF. Ó, o meu construtor. Eu criei aqui 2 construtores para vocês verem, ó. Eu tenho um construtor vazio, sem nada. E eu tenho um construtor. O que eu fiz? Eu obriguei, né? Deixa eu dar um zoom aqui na fonte. Eu obriguei, na hora de construir o meu objeto, que seja informado uma string. E eu vou guardar o nome desse cliente. Aí você fala, nossa, professora, eu posso ter 2 construtores, 2 métodos com o mesmo nome? Posso. Eu posso construir o meu objeto de formas diferentes. Olha que interessante. Então, eu posso construir o meu objeto sem passar parâmetros nenhum e posso querer construir o meu objeto passando o nome. Vamos ver como é que isso funciona? Lá na minha classe principal, olha só. Eu criei aqui um objeto, ó. Criei um objeto. E eu posso querer criar aqui, ó, cliente 2, new cliente, chamando o construtor. E vou passar aqui, ó, Vanessa Ferraz. Certo? E funcionou. Não deu nenhum erro. Já já eu vou imprimir o cliente 1 e o cliente 2. Então, eu posso criar os meus objetos sem passar. Posso criar o meu objeto cliente sem passar parâmetro para ele. Posso criar o meu objeto cliente passando o parâmetro para ele.
Deixa eu apagar essa linha. Aí aqui tem os getters e setters já do cliente. Aí aqui é a classe conta, ó. Então, lá na classe conta não tinha uma associação com o cliente? Olha aqui, criei o meu objeto da classe cliente, certo? Aí aqui tá os meus 3 atributos que tinham lá. E aqui eu criei getters e setters para todos os meus atributos, inclusive para o cliente, tá? Então, getters e setters para todo mundo. Aí a classe corrente, né? Tem uma linha comentada que a gente vai falar dela depois. Então, tem aqui ó, os atributos taxa e limite, que era o que estava lá, e getters e setters de taxa e limite, ó. Estão criados aqui. E aí, faltou lá em cima, ó. Olha aqui. Olha o que é importante na classe corrente. Na classe corrente, ó, extends conta. Então, o que eu estou falando para ele? Eu estou falando que a minha classe corrente, ela herda de conta. Então, tudo que está construído lá dentro de conta, ela tem acesso. E a classe poupança? A mesma coisa, ó. Tá aqui os atributos dela, getters e setters também. E ela também extends conta. Então, quando eu vou lá na classe principal, ó, deixa eu diminuir um pouquinho, que aqui tem bastante coisa. Ó, eu criei um cliente, o cliente 2 que eu criei agora. Aí eu criei o CC, que é conta corrente, e o CP, que é a conta poupança. Aí o primeiro cliente, né, que é a Vanessa, eu passei o CPF. E aí na conta corrente, ó, 7 cliente, eu passei quem? O objeto cliente, certo? E aí passei uma agência, um número, e aí a taxa e o saldo. Então eu passei todos os atributos da conta corrente. Mas a agência, o número e o saldo não são atributos da corrente, ó. Na corrente é só a taxa e o limite. A agência, o número e o saldo, por que eu tive acesso na conta corrente? Porque na conta corrente, ela, ó, extends conta. E aí, quando ela extends conta, eu tenho acesso aqui, ó, agência, número e saldo. Então, porque ela, a corrente, ela herda da classe conta, ela tem acesso a todos os atributos e todos os métodos. Então, ó, deixa eu separar esse cara aqui. Separar, deixa eu dar um enter aqui. Esse cara aqui, ele é da classe corrente, certo? E esse daqui, por herança, né, temos acesso à classe conta. Então, esses atributos aqui, ó, o cliente, a agência, o número e o saldo, vem da classe conta. E a gente tem acesso no objeto da classe conta corrente, no objeto da classe corrente, por herança. Mesma coisa aqui da classe poupança, ó. O dia de aniversário e a taxa de rendimento, eles são da classe poupança. Mas o cliente, a agência e o número, por herança. Então, ó, por herança, temos acesso à classe conta na poupança. Eu vou colocar aqui, ó, conta na corrente. Certo? Vou dar um enter para separar. Então, ó, CP. No objeto da classe poupança, a gente tem acesso às informações, aos métodos, aos atributos que estão lá na classe conta. E aí eu vou fazer aqui um sysout, ó. Sysout. O que eu vou imprimir? Eu vou imprimir da conta corrente, certo? E aí eu quero imprimir o nome do cliente. O nome do cliente não está no objeto cliente? Então, ó, set cliente. Certo? É um objeto cliente. Ah, não, não é o set, é o get que eu quero. O set eu vou setar, eu quero o get cliente, eu quero pegar o cliente. Certo? Só que do cliente eu não quero o nome. Então, se eu colocar um ponto aqui, pegar assim, ó, get nome. Olha só o que eu fiz. Eu peguei
do meu objeto conta corrente, eu peguei o objeto cliente. De dentro dele, eu peguei o nome. Aí você fala, nossa, professora, um método puxou o outro? É porque eu estava de um objeto, eu abri. Aí dentro dele eu tinha outro objeto, eu abri. Dentro dele eu tinha o método nome, eu abri, aí eu cheguei no nome. Vamos ver se isso vai dar certo? Eu só vou comentar essa parte de baixo, que cenas dos próximos capítulos, aguardem. Certo? Então aqui, ó, vou só imprimir o nome do cliente. Vamos ver se dá certo? Pai, eu acho que eu comentei mais coisas. Deixa eu ver. Ah, tem um ponto e vírgula a mais aqui, né? E acho que um parênteses também. Aí. Vamos lá. Vanessa, aí você falou, mas você passou Vanessa Ferraz. Vanessa Ferraz eu passei no cliente 2, ó. Vamos lá, ó. Vanessa, certo? No cliente 2 eu passei Vanessa Ferraz. Então, chegou certo. Aí eu vou fazer outro sysout aqui, ó. Tá. Outro sysout. E aí, o que a gente vai imprimir aqui, ó? Vamos pegar uma informação que está lá na classe conta. Eu vou pegar a agência da conta. Mas a agência não está na conta e não na corrente? Mas, ó, no objeto da classe corrente, eu tenho acesso ao método. Olha aqui, ó. Todos os métodos, inclusive os que estão na classe conta. Por que eu tenho acesso? Por herança. E aí, eu vou pegar aqui, ó. Eu quero a agência da conta. Certo? Então, vamos imprimir a agência. Olha lá, a agência da conta. Então, vejam que, por herança, eu tenho acesso a todos os atributos e métodos que foram criados na superclasse. Então, tudo que está criado aqui na classe conta, quando eu olho aqui para a classe corrente, que eu dei um extends conta, tudo eu tenho acesso àquilo que foi criado, tá certo? E aí você fala, nossa, professora, tem algumas linhas que estão comentadas aqui. Deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela. Aí você fala, nossa, professora, tem muitas linhas comentadas ali. É que são informações que a gente vai compartilhar com vocês. Então, esses códigos eu vou passar para vocês. Não se preocupem com memorizar esses relacionamentos todos, vocês não precisam decorar os relacionamentos, vocês não precisam decorar as linhas de código e falar, eu tenho que decorar todos esses relacionamentos, como é que codifica cada um deles. Não. Agora o importante é que vocês conheçam cada um deles, que vocês olhem para esses exercícios da conta e que vocês tentem reproduzir esses exemplos, que você faça aí o seu sistema criar um cliente, uma conta corrente, uma conta poupança e que dê certo isso. E quanto aos relacionamentos, que você tenha o seu material para você consultar. É importante que você tenha o material para você pesquisar na hora que você encontrar o relacionamento, para você saber o que fazer. Não é importante você decorar e memorizar. É importante que eu tenha passado a informação para você saber e ter uma ferramenta de pesquisa, tá bom? E agora você vai reproduzir os exemplos, exercitar, e se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu estou aqui à disposição, tá bom? Um abraço, tchau, tchau e até a próxima aula.